Não tem como, queridos, amados do Senhor, nós levarmos uma vida com Deus, em que o Senhor quer fazer tudo novo e a gente quer, não, Deus, faz uma reformazinha, ajeita esse cantinho aqui para mim, sabe, cuida aqui do meu dentinho, mas deixa aqui do cabelo, eu dou um trato, eu faço uma escova progressiva. Ou Deus faz a reforma geral, ou Ele não faz. No reino espiritual as coisas não funcionam assim. Por isso ele vira para Jeremias e fala: Jeremias, dá um pulinho lá na casa do oleiro e observa. Aí o oleiro quebra todo o vaso, acabou, do zero, tudo novo. Você sabe por quê? Tem práticas na nossa vida de religiões que nós estamos trazendo, de coisas que nos ensinaram há tempos passados, que não combinam hoje com o Evangelho. Uma fé genuína é misturar coisa que não deve ser misturada. Ou Ele faz tudo novo, ou Ele não faz. Vamos abrir a palavra do Senhor, Mateus 9, versos 16 e 17. E o tema da reflexão nesta manhã é: entre o novo e o velho. Quando fala isso, alguns ficam pensando logo naqueles programas que faz reforma de casa. Aí outros já ficam pensando em programas que pegavam um carro assim, né? Aí, aquele carro caído, mas caído. Aí reformava, entregava o carro todo novo. Na cabeça já gira logo essas coisas. Entre o novo e o velho, Mateus 9, 16 e 17, diz assim: ninguém põe remendo de pano novo em roupa velha, pois o remendo forçará a roupa, tornando-a pior o rasgo. Nem se põe vinho novo em vasilhas de couro velhas. Se o fizer, as vasilhas se rebentarão, e o vinho se derramará, e as vasilhas se estragarão. Pelo contrário, põe-se vinho novo em vasilhas de couro novas, e ambos se conservarão. Vamos falar com Deus? Senhor, a Tua palavra sempre faz o que te agrada. Fale conosco nesse momento, destrava a mente, abre o coração, em nome de Jesus. Amém. É importante a gente contextualizar todo o texto aqui lido em apenas 2 versos. Se você observar a partir do verso 14, existe uma discussão dos discípulos de João com Jesus. Eles começam a falar com base numa experiência farisaica, que eles dizem assim: nós e os fariseus. Em várias traduções está escrito assim: nós jejuamos. Por que os teus discípulos não jejuam? Por que a gente faz e eles não fazem? E é um momento que eles começam a observar que a realidade da prática da vida religiosa, ou da vida que eles pensavam ser uma vida cristã, estava não de acordo com aquilo que os discípulos de Jesus estavam praticando. E eles estavam se questionando: nós que estamos certos, ou são vocês? Quem é o certo, quem é o errado nesse ponto? E Jesus olha para eles, e a resposta primeira de Jesus começa a falar no verso 15 a respeito de um casamento. E Jesus fala do noivo. É um momento de celebração, de festa. Na verdade, Jesus estava dizendo assim: enquanto eu estiver aqui, eu sou o noivo, não é preciso fazer jejum, mas haverá um dia que o noivo será retirado. Nesse momento, é o momento da prática do jejum. Jesus não estava sendo contra o jejum. Na verdade, Jesus estava instruindo os discípulos de João Batista que aquela prática do jejum naquele momento era descabido, porque Jesus estava no meio deles. E uma coisa interessante, irmãos, à noite eu vou abordar muito sobre isso, é que toda vez que a igreja, o povo de Deus, tem uma prática e alguém confronta aquela prática, o grupo logo olha para ele e diz assim: veio acabar com a gente.
Não entende nada que é isso aqui. E foi o que estava na cabeça daqueles homens. Se vocês pararem para observar os outros textos, eles começam a questionar por que lava a mão, não lava a mão, por que jejua, por que não jejua. Tinham várias práticas ali farisaicas no meio daquela cultura. E Jesus Jesus não é contra o jejum. Agora, Jesus está falando, tem um tempo, tem um momento, tem a forma, tem a modalidade. Sabe por quê? Jesus começa a usar analogias para explicar aquele povo de figuras da época. E aí Jesus continua dizendo, não troque a tua roupa, fique com remendo. É melhor você botar um remendo do que você ter uma roupa novinha. Foi isso que Jesus falou? O que é que ele fala? Não se faz isso. Mas por que impossível? Não, não é impossível. Nesse momento Jesus não está no campo das impossibilidades. Ele está no campo da lógica. Não tem lógica se colocar um remendo novo num pano velho, num vestido velho. E Jesus começa a explicar o seguinte, ninguém faz isso, sabe? Porque não é que seja impossível, não há lógica. Não tem por que fazer um negócio desse. E para quem costura, irmãos, você já viu quando você está digitando algum documento que você erra uma palavra? Tenta voltar até a letra que você errou, deletar e digitar novamente. Você perde um tempão. Já volta assim, deleta tudo e digita. É muito mais rápido. Quem digita sabe o que eu estou falando. Quem costura vai pegar um tecido, vai botar uma roupa ali e vai observar o seguinte. Se você pegar um tecido novo, botar numa roupa velha, vai dar problema, irmãos. Eu fico olhando os jovens hoje em dia, eu nunca pensei que eu fosse passar por isso. A pessoa pagar para levar uma roupa rasgada. Eu nunca pensei que eu fosse ver isso. Mas estou vendo. E parece que quanto mais rasgado, mais sucesso está fazendo. Se alguém vier me oferecer alguma roupa rasgada, eu falo, lamento, sinto muito obrigado, que meu dinheiro não é para isso aí não. Mas enfim, é moda. E alguns estão até me olhando e falando, pastor, o senhor está na moda. Não, irmãos, eu estou com um problema no pé e eu tenho que usar calçados cada vez mais confortáveis. Entendo o seu pastor. E ore pelo seu pastor. Eu tenho que usar porque está difícil para mim a situação aqui. Para não fazer cirurgia, eu estou me adequando aqui. Mas hoje em dia virou moda andar assim. Aí às vezes vem para a igreja, eu vejo pais que falam assim, está muito rasgado, aí tem que botar, não dá para fazer remendo, bota uma outra calça por baixo. Eu já vi, irmãos. Vocês pensam que o pastor não observa. Pastor Demétrio, o olhar aqui é clínico. Eu fico pensando, você já pensou remendar aquela calça todinha? Com que trabalho, que geraria tudo aquilo ali? Jesus começa a tratar com esse povo então para falar dessas lógicas, porque o que eles estavam fazendo não tinha lógica. Na verdade, se você parar para observar o que eram as vestes nesse tempo, irmãos, não é igual você vive o dia de hoje, não. A pessoa pegava uma veste, para viajar ia demorar 40 dias. Sabe qual era a roupa que ela ia usar? A mesma. A mesma. E olha que não tinha minâncora, desodorante. A situação era crítica, irmãos. A mesma roupa, sol e chuva. A gente olha para o povo peregrinando no deserto. Uma coisa me chama a atenção, é que diz assim, a roupa e o calçado não encolheu no corpo deles. Você imagina uma criança, Adriano, 3 anos de idade, depois de 40 anos, 43. Você imagina o que era aquele pezinho de 3 anos e agora de 43. Devia calçar número 2, agora está calçando 43, 44. Só que era o mesmo sapato. A mesma roupa. Que coisa linda, que milagre que Deus operou ali.
As vestimentas naquela época eram vestimentas que a pessoa levava, irmãos, e passava toda aquela viagem com aquela roupa. E a roupa tinha que durar. Não é igual você que acorda, olha assim, 50 vestidos no seu closet e diz assim: meu Deus, eu não tenho roupa hoje para ir na igreja. Aí veste o primeiro, aí fala assim: esse aqui eu já fui. Porque quando o pessoal tem muito, eles acham que usou a roupa uma vez, não pode usar a segunda, não. Se os irmãos repararem na figura do pastor, tem roupa que eu acho que o dia que eu deixo ela em casa, ela está quase vindo atrás de mim, irmãos, eu uso sempre. Eu não sei você, mas eu tenho uma meia dúzia de roupa que eu comprei, que eu quase não uso aquilo, e tem uma meia dúzia que acaba de lavar e passar, eu já estou pegando e botando no corpo de novo. Não, essa aqui, eu sei que eu vou longe, essa aqui eu estou bem. Mas não era assim a época. As pessoas viviam dramas em relação às suas vestes. E quando a gente vai olhar para o termo vestes nas Sagradas Escrituras, é importante a gente observar o que está por trás de um contexto do que Jesus queria explicar aos discípulos joaninos e aquele povo farisaico, que eles estavam vivenciando uma coisa que era apenas lei de homens, preceitos humanos, e eles não percebiam o que estava por trás de todas as atividades religiosas como preceitos divinos. Quando a gente olha para a palavra de Deus, todas as vezes que a Bíblia vai apontar para vestes, ela está tratando da nossa realidade espiritual diante de Deus. Desde o Éden, me chama a atenção, Marcos Miranda, que Adão e Eva pecam. E aí vai lá Gênesis 3, vai lá cozer folha, couro, pele, para cobrir. Aliás, nós somos a única espécie criada que cobre o corpo. Ninguém faz isso. Só nós. E lá no Éden começou essa história. Mas eu acho que Adão e Eva tinham que botar uma venda, era nos olhos. Tinha que cobrir o ouvido. Mas todas as figuras que eu olho, desde que eu me entendo por gente, de Adão e Eva, é uma folhinha assim, aquelas folhinhas que você sabe onde fica. E fico me perguntando por quê que só cobriu aquelas partes ali. Quando a gente olha para a palavra de Deus, nós vamos começar a entender, então, que desde o pecado o homem começa a precisar de um vestido, de um traje, de um pano, de uma cobertura. E Jesus queria ensinar isso àqueles homens: olha, vocês estão usando um traje que não está dando certo. Vocês estão querendo pegar algo aqui, remendar nisso aí, mas isso não adianta. A gente vai olhar para a palavra de Deus, desde que o mundo é mundo, está ali inventado. O Senhor criou o homem para viver em santidade, em paz. Estava lá nu, pecou, acabou. Agora precisa de veste, de cobertura. Nunca mais o homem conseguiu andar sem ter uma vestimenta. Agora, diante de tudo isso, a gente começa a observar que nós precisamos de cobertura na nossa vida espiritual. Por isso o sangue derramado, por isso a capa, por isso Jacó é abençoado. Pega a pele, bota ali. Aí chega o pai, está tateando. Esse braço peludo parece ser de Esaú. A cobertura, aquilo que está sobre ele, a pele, foi lá e pegou a primogenitura. Recebeu a bênção. Na verdade, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, ele derrama o seu sangue, e ali nós estamos imersos numa cobertura, numa vestimenta. Quando o sangue do Cordeiro lava, redime, purifica, a nossa vida fica mais alva do que a neve. Os trajes são brancos, o Senhor não vê mancha, não vê pecado. E não adianta querer botar remendinho, não. Isso não funciona. No reino espiritual as coisas não se dão dessa forma.
Jesus, após morrer para cumprir a Escritura, a gente vai observar no texto que então aqueles homens partiram as vestes de Jesus e lançaram sortes. O que é isso? Salmo 22, verso de número 18, já estava falando disso. Vai se cumprir o que está lá em Romanos 6, 23, todos pecaram, destituídos estão. Essas vestes são as vestes da salvação. Na verdade, se não tivermos a cobertura do sangue do Cordeiro, se não tivermos revestimento do poder do alto, se o Senhor não lavar, purificar o nosso pecado, não adianta remendo, não adianta tapa-furo, não adianta jeitinho. Não adianta fazermos e realizarmos absolutamente nada. Nós fomos separados da glória. Há uma necessidade de vestimenta, de cobertura. E isso quem nos proporciona? É o Senhor. Eu gosto do texto de Efésios. E a Bíblia fala a todo momento para a gente assim: revesti-vos. Sabe o que é isso? Joga um traje bacana aí em cima de você. Joga uma veste boa. Revesti-vos, pois, de toda a armadura de Deus. Agora, não adianta botar a armadura, o revestimento, porque a primeira coisa que você tem que fazer é cingir o lombo na verdade. Se você for estudar esse texto mais profundamente, desde Êxodo, você vai ver que tudo que estava falando de cobertura, de colocar algo diferente, te dava celeridade e agilidade para que as promessas, as coisas viessem a se cumprir. Por que o texto fala assim, o lombo tem que estar com a verdade, senão a armadura é ineficaz. E sabe qual é a verdade? Na verdade, o que a gente precisa entender nessa manhã é que a verdade que é Cristo, a verdade que liberta, a verdade que cinge as nossas vidas, quando os nossos corpos, sim, eles estão sendo cada vez mais transformados à imagem dEle. E quando a gente fala disso, meus irmãos, a gente pensa assim, meu irmão, é um corpo glorioso. Você acha que santidade é o quê? Um processo. Inicia. Tem gente que acha que é só chegar lá na glorificação, entrar na varinha de condão e fala corpo glorificado. Não, você a cada dia está sendo transformado à imagem do Rei da Glória. É um processo. Há um caminho a ser percorrido. E nesse processo, quando a gente começa a perceber que a verdade que é Cristo cingiu um lombo, pode botar a armadura que você está revestido, e não tem praga, não tem encantamento, não tem feitiçaria, não tem nada do mal contra a tua vida, sabe por quê? Você está cingido na verdade, e a armadura vai poder permitir você apagar todos os dardos inflamados do maligno. É o revestimento, é a veste. Não adianta pegar a armadura e falar, eu vou botar o capacete, mas não quero calçar os pés no Evangelho da Paz. Não funciona. Não adianta querer botar armadura se não cingir o lombo na verdade que é Cristo, na verdade que liberta. Não tem efeito nenhum, irmão. Muito mal você vai posar no Instagram, no TikTok, para uma boa foto, minha armadura. Estou bonitão. Vai usar para quê? Ineficaz. Não tem eficácia. Só tem eficácia quando a gente compreende que uma vida com o Senhor não nos permite pegar, hoje deixa eu escolher, eu vou sair com a espada do Espírito. Mas esse capacete está muito pesado, eu vou deixar esse capacete em casa, aperta a minha cabeça, me dá dor de cabeça, não vou usar o capacete hoje não. Ou então, não, eu vou usar o capacete, mas o escudo da fé, meu irmão, o braço cansa, hein? Ficar com escudo, cansa o braço. Isso não funciona assim, meus irmãos. Por isso a capacidade do revestimento, e isso vai se dar por essa verdade, esse cinturão amarra todas as peças. Quando você tem uma vida equilibrada na verdade, você está cingido na verdade que é Cristo Jesus, você tem uma cobertura espiritual que é a armadura de Deus, que é o que te torna vencedor, vitória sobre a morte, vitória sobre o pecado e vitória sobre o inferno.
E quando você começa a caminhar entendendo que para você experimentar isso não tem como dar jeitinho nas vestes. Passa um Vênice, um cloro, sabão de coco. No meu tempo chamava de quará, botar no sol, né? A gente pegava, dava aquela esfregada assim, ó. Deixa aqui no sol. Aí parecia que ocorria até uma fotossíntese ali na roupa, né? Depois soltava, era uma maravilha aquele negócio ali. Tirar chiclete, batom, marcadinho, tem tudo fórmula especial. Aí resolvi o problema. Irmãos, na vida espiritual não funciona assim. Nós estamos sendo transformados de glória em glória. A transformação começa no entendimento. E a gente começa a experimentar a perfeita e a boa vontade agradável do Senhor. Não há como viver uma vida que a gente quer colocar um remendinho aqui, se conformando à imagem do mundo. Ao contrário disso, é preciso vestes novas. É preciso trocar tudo, não adianta querer botar remendo, porque a vida de muitos não há transformação. Às vezes há estagnação e, não raro, regressão. Como isso é possível? É botar um pouquinho de remendo em cada lado, um pouquinho de fermento leveda toda a massa. Vai estragar, vai gerar uma ruptura muito maior. Aparentemente a gente bota ali um remendo, as pessoas olham e falam, ó, ficou bacana, hein? Está remendado, hein? Depois, quando passar do tempo, o rasgo vai ser é uma questão de tempo. A vida espiritual não funciona com jeitinho de remendar nada, sabe por quê? O nosso Deus não é um Deus de remendo, Ele nos propõe tudo novo. Assim, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas, e eis que Deus é Deus de novo, irmão. Deus não gosta de remendo. Deus não vem propor a gente um remendinho na nossa vida. Ou Ele entra em direito e conserta, ou Ele não estará presente. Por isso Efésios 4:24 diz assim: revistais do novo homem, que é segundo criado em verdadeira justiça e santidade. Romanos 13:12 diz: a noite é passada, o dia é chegado. Rejeitemos, pois, as obras das trevas e revistamo-nos das armas da luz. E diz mais, Isaías 61:3, ordenar acerca daqueles que estão tristes em Sião. E há tanta gente triste hoje na Sião igreja, tanta gente triste. Então, ordenar para essas pessoas que lhes dê glória ao invés de cinza, óleo de gozo ao invés de tristeza, vestes de louvor ao invés de espírito angustiado, a fim de que se chamem árvores de justiça, plantações do Senhor, para que Ele seja glorificado. O Senhor te traz aqui nessa manhã para tirar qualquer espírito angustiado, qualquer tipo de cinza. O Senhor quer trocar, deixa remendo, não aceite remendo nas suas vestes. Deixa Deus trocar, botar tudo novo. Ele quer mudar a visão, Ele quer mudar o traje, Ele quer fazer uma obra completa. Segundo momento, não troque o odre e o vinho de uma vez só, como alguns querem fazer. O texto vai dizer assim para a gente: vocês estão tentando botar aqui um vinho velho e um odre novo? Ou o contrário? Não, você tem que botar o odre novo e o vinho novo. Não adianta querer trocar um e deixar o outro. Você sabe por quê? A Bíblia vai mostrar para a gente que tem várias misturas que não dão certo.
Vamos repetir isso, igreja? Misturas que não dão certo. Misturas. Isso aí. Não dão certo. Não tem como. Ou perde o vinho, ou perde o odre. O que era o odre? Aqueles bolsões de couro que eles faziam de peles de animais para condicionar ali o suco de uva, ia fermentando e inflando, estufando. Depois ele perdia completamente a elasticidade. Se fosse botar um novo vinho ali, arrebentava. Eu vou fazer revisão do carro e fica assim, vai trocar óleo. Aí, a cada 2 trocas de óleo, você troca o filtro de óleo. O filtro aguenta ali um pouquinho mais. O óleo tem lá a quilometragem dele. No reino espiritual, as coisas não funcionam assim. Em cada troca de óleo, o filtro tem que ser trocado. Um estraga o outro. Aí pensa, não, pastor, mas não dá problema não. Só aquele óleo velho que já está dentro do filtro, quando entrar em circulação, já vai contaminar até o óleo novo. Isso é a prova que tem mistura que não dá muito certo, não, meu irmão. E a gente vai perceber que Jesus está combatendo essa religião falida. Os discípulos de João queriam misturar práticas farisaicas com agora as coisas do reino de Deus, as boas novas. Como é que boas novas, coisas novas, vão se misturar com práticas farisaicas? Não dá certo. Não tem como. Jesus olha e fala assim, não, isso não é possível, não tem como a gente viver dessa forma. O evangelho é puro, perfeito, incontaminável. Ainda tem gente divulgando por aí, falando, porque agora é o evangelho, vamos pregar um evangelho que é pleno. Eu não conheço nada tão pleno quanto o evangelho. Aonde ele chega, muda a vida, muda a realidade, muda tudo que está ao redor dele, irmãos. Será que o evangelho não é pleno? Será que a obra de Cristo não foi perfeita? Mas Jesus está falando aqui para os discípulos joaninos, olha, vocês querem misturar, e não dá certo. Essa mistura não tem como, sabe por quê? Desde que a Bíblia é Bíblia, lá no Pentateuco, você já vai ver ordens de Deus falando de misturas que não dão certo. Levítico 19, diz assim, obedeçam as minhas leis, não cruzem diferentes espécies de animais, não plantem 2 espécies de semente na sua lavoura, não use roupas feitas de 2 tipos de tecido. Sabe o que é isso? Misturas que não vão dar certo. Espécies, tecidos, uma série de coisas diferentes vão gerar confusão na natureza. O negócio é tão grave, irmãos, quando você vai para Deuteronômio 24, de 1 a 4, fala até assim, se você separou de alguém e casou com outro, e você quiser pensar em voltar lá atrás para o seu antigo marido ou esposa, não faça isso porque você vai poluir a terra. Misturas que não dão certo. Tem uma série de coisas que a palavra de Deus vai dizer sobre isso. Você vai dizer, pastor, mas está lá no Antigo Testamento? Não, está no Novo também, 2 Coríntios 6,14, não vos prendais a um jugo. O que é isso? Mistura que não dá certo. Você vai fazer um esforço enorme, o outro não vai fazer esforço nenhum. A gente acha que isso é só crente e não crente. Irmãos, se um está no nível aqui, o outro está no nível aqui, é muito difícil misturar isso dá certo. É bem verdade que Deus é tão perfeito que Ele casa assim, né? Bota 2 pessoas juntas, que têm, na verdade, visão, pegadas e aptidões completamente diferentes. É para que haja complementariedade.
Mas tem coisas que não adianta querer misturar. Deus sempre quer fazer algo novo. O nosso Deus é um Deus que nos conclama a vivermos em novidade de vida. Deus tem sempre algo novo. Eu gosto das misericórdias que se renovam a cada manhã, e eu penso sempre, Deus, qual é a novidade de hoje? Tem gente que gosta de fofoca, eu não é, irmãos? Tem gente que você fala assim, eu vou te contar um negócio, mas não vou falar não. Acabou, meu irmão. Ela fala, mas se corrói, chega a ficar roxo. Você não sai daqui se não falar, ameace tudo. Você conhece gente assim? Conhece não, né? Fala, tem que falar. Não, eu acho que você nem precisa saber disso. Já começou, termina. Não tem isso, irmãos? Agora, coisa boa é ouvir novidades do céu. O nosso Deus todo dia tem novidades. Se você só pode apurar o teu ouvido para ouvir fofoca santa, e fofoca santa é aquela que vem do trono da graça para a tua vida. Sabe qual é a novidade hoje? Olha que coisa boa, irmãos. Porque essa história assim, eu vou te contar, mas é para orar, hein? Irmão, isso nunca colou e não cola mais nada. Aquilo vai reverberar, ninguém ora. Não tem como, queridos, amados do Senhor, nós levarmos uma vida com Deus, em que o Senhor quer fazer tudo novo e a gente quer, não, Deus, faz uma reformazinha, ajeita esse cantinho aqui para mim, sabe, cuida aqui do meu dentinho, mas deixa aqui do cabelo, eu dou um trato, eu faço uma escova progressiva, eu vou botar aqui um creme agora, uma máscara capilar que, entendeu? Eu sei como eu faço, Deus, não. Ou Deus faz a reforma geral, ou Ele não faz. No reino espiritual, as coisas não funcionam assim. Por isso ele vira para Jeremias e fala, Jeremias, 18, dá um pulinho lá na casa do oleiro. E observa. Do jeito que eu sou, se eu sou Jeremias, fala assim, Deus, não vou não, fala comigo aqui. Já estamos aqui mesmo, o que custa? Fala. Mas não, Deus queria dar uma experiência a Jeremias. Chega lá, ele olha o olheiro e o vaso. Aí o olheiro quebra todo o vaso. Acabou. Do zero, tudo novo. Você sabe por quê? Tem práticas na nossa vida de religiões que nós estamos trazendo, de coisas que nos ensinaram há tempos passados, que não combinam hoje com o Evangelho, uma fé genuína. É misturar coisa que não deve ser misturada. Tem hoje membros da igreja completamente confusos com práticas, com fermento farisaico. Por quê? Não observou que Deus não faz uma reforma, ou Ele faz tudo novo, ou Ele não faz. Não adianta querer misturar coisas que não devem ser misturadas. Deus não é Deus de remendo, Deus é Deus de renovo. E Ele renova fazendo tudo novo. Não há nada velho, tudo é transformado. Por isso é importantíssimo e necessário deixar o velho homem, com o corpo do pecado sendo cada vez mais crucificado. Porque Deus não vai fazer remendo na nossa vida, é novidade. Ao ponto dele falar, e o profeta Isaías declarar isso em alto, em bom som, ei, deixa as coisas velhas para trás. E ele diz assim, porque eis que eu faço coisas novas. Porventura vocês não percebem? Eu coloco caminho no deserto e rio no ermo. Assim diz o Senhor dos exércitos. Como é bom a gente experimentar as maravilhas, as novidades divinas. Como é bom a gente ter um Deus que é conosco, e o que está dentro de nós precisa ser retirado, desconstruído, sai tudo. Sabe por quê? O Senhor quer fazer coisas novas, mas a vida espiritual não cabe remendo. Vida espiritual, o nosso maior desafio é abandonar coisas velhas, práticas velhas, fermentos farisaicos que impedem o novo do Senhor de chegar.
Hoje as pessoas não vivem o seu potencial em Deus porque é remendo para todo lado. Tem gente que entra na igreja, parece múmia, irmão, parece Lázaro, vem para fora, todo remendado. A gente olha e fala assim, irmão, larga esse, aliás, é trapo de imundícia, né? Eram aqueles panos que colocavam na ferida até dos leprosos, que depois só serviam para ser queimados. Sabe o que é isso? Remendo que não dá certo. Eu queria terminar falando uma coisa para você, porque hoje é dia de novo, você vai sair daqui novinho em folha, e você vai abandonar tudo aquilo que te lembra aquela velha vida, e o novo de Deus vai chegar. Sabe por quê? O novo de Deus só entra quando tudo que é velho sai. Não tem espaço. Às vezes a gente quer botar um sofá novo. Dê destino ao velho. Às vezes a gente quer um carro novo. Dê destino ao velho. Não há como na vida espiritual o novo de Deus chegar enquanto tiver fermento farisaico, coisa velha. Os fariseus não conseguiam entender isso. Eles estavam ali quebrados e falando, como é que pode? A gente jejua. Aliás, eles jejuavam 2 vezes por semana, era uma coisa obrigatória. E Jesus vem falando, não, isso aqui não é obrigatório. Isso aqui não é um momento. Não é que eu seja contra o jejum. Não, não é isso. E a gente vai ver que quando o odre é novo, o vinho é novo, a fermentação é perfeita, a elasticidade vai suportar. Você sabe por que você não está suportando algumas coisas na tua vida? Porque você está misturando o velho com o novo. Ei, jogue isso por terra hoje, o velho sai. Pastor, não estou suportando, eu não estou aguentando, para mim não está dando, eu estou a ponto de explodir. Novo com velho. Novo com velho. Os fariseus não entendiam essa maneira de pensar das obras de Cristo Jesus, nesse novo estilo de vida, até porque a religiosidade deles, eles acreditavam sempre que estavam corretos. Eu gosto de uma frase de Agostinho de Hipona, filósofo, teólogo. Ele dizia assim, se você crê somente em uma parte e não crê no todo, se você quer apenas aplicar uma parte das sagradas escrituras na sua vida e não aplicar ela por completo, é porque você nunca acreditou em Deus e no Evangelho. O que você acredita é em você mesmo. Isso é forte. Sabendo isso, que o nosso velho homem foi com ele crucificado, o corpo do pecado está desfeito. A gente não tem mais por que servir ao pecado, a gente não tem mais por que andar na mesmice. Não tem nada pior para asfixiar uma vida, seja ela familiar, espiritual, do que mesmice. Até porque a proposta dele é todo dia ter novidade. Todo dia tem novidade. Hoje você decide se você quer viver um remendo ou se você quer tudo novo. Agora, para contabilizar o prejuízo financeiro. Roupa que rasgou e eu perdi a roupa toda. Odre que explodiu. Vinho que se perdeu. E todo mundo que bota um vinho no odre, ele tem expectativa, num segundo momento, de beber um bom vinho. Deixa eu traduzir isso aqui. O vinho representa a alegria em todas as sagradas escrituras. E tem muitos que estão me ouvindo agora esse sermão e hão de ouvir no momento oportuno, que já perderam a alegria, o odre já estourou, não tem mais expectativa de absolutamente nada. Sabe por quê?
Efésios 4:22 diz assim: quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a se despir, larga, joga por terra, ou seja, do velho homem, porque se corrompe por desejos enganosos. E o texto continua: e vocês também foram ensinados a serem renovados na maneira de pensar e se revestir de um novo homem que é criado e semelhante a Deus em justiça e santidade proveniente da verdade. Hoje é o momento de você abandonar tudo que é velho e você falar: eu quero o novo do Senhor na minha vida. Não adianta querer recuperar, não adianta querer misturar, não, larga, abandona a receita do fracasso e vem. Pare de querer mesclar aquilo que não dá certo. É preciso você agora observar a sua vida e falar: Senhor, que oportunidade. E não adianta você querer discutir ou confrontar os imponderáveis de Deus. É o momento de exercitar uma fé e falar para Ele: Deus, eu creio que o Senhor tem algo novo para mim hoje. Eu creio que há algo novo do trono da Tua graça. Eu quero, em nome de Jesus, te desafiar a fazer isso. Sabe por quê? Só anda em novidade, só anda seguro, só anda em paz, só anda cheio de alegria, só anda realmente firme quando as coisas velhas se passam e o novo de Deus chega. A natureza espiritual é transformada por Ele. Eu queria te desafiar a orar, reclinar a tua cabeça e ao você falar: Deus, será que eu estou confiando mais em mim mesmo do que na Tua palavra e no Senhor? Como dizia Agostinho de Hipona: Senhor, quanto fermento tem na minha vida, eu quero jogar isso por terra hoje. Me limpa, me purifica. Eu preciso tomar uma decisão. Eu não quero mais misturar nada. Não. Eu não quero remendar nada. Eu quero hoje, Deus, a começar pelos meus pensamentos, deixar rancor, hábitos, planos, palavras, atitudes, dores. Tem gente hoje que sofre aqui. Aconteceu um problema com o líder, com um pastor, tem 3, 5, 10 anos, e até hoje aquilo atormenta. Sabe o que é isso? Você está misturando o velho com o novo. Crave isso na cruz. Crave isso na cruz, porque Deus tem novo para a sua vida. Às vezes aconteceu um problema lá com você, e você tem tanto rancor, hábitos que você percebe que são fermentos. Crave isso na cruz, porque Deus tem algo novo para a sua vida. Deus quer trocar as tuas vestes. Deus quer dar um vinho novo num odre novo. Deus quer derramar alegria na sua vida. Mas para essa alegria ser derramada, é preciso você agora se autoexaminar e falar: Deus, todo velho vai sair. Espírito Santo, Espírito vem, Espírito Santo. Eu quero viver algo novo. Faz meu coração bater de novo, fazendo tudo menos desaparecer, trazendo sobre mim um novo amanhecer. Eu quero viver algo novo. Deus quer mudar a tua condição espiritual hoje, tuas vestes. Deus quer tirar o espírito angustiado e colocar vestes de louvor.
Deus quer tirar essa pressão que você está sofrendo e gerar alegria verdadeira. Agora, não dá para reparar, não dá para remendar. Ou é tudo novo, ou você vai continuar vivendo velho. Me desafio primeiro para você que ainda não se rendeu a Cristo Jesus. Você quer ser revestido da sua armadura, capacete da salvação, espada do Espírito, escudo da fé, couraça da justiça, calçar os pés no Evangelho da paz. Você quer se render a Cristo reconhecendo que sem Ele você nada pode fazer. Você quer aceitar a Jesus na sua vida. Enquanto toda a igreja está orando, eu queria apenas um sinal seu. Onde você está? Erga sua mão assim, rapidamente. Eu quero orar com você. Estou vendo a senhora lá atrás. Deus abençoe sua vida. Mais alguém tomando a decisão? Bem rápido. Erga seu braço. Você que está confessando a Cristo Jesus. Aonde você está? Alguém conosco no chat dizendo: pastor, estou tomando essa decisão, me rendendo a Jesus Cristo. Há mais alguém? Onde você está? Erga sua mão. Alguém na galeria nessa manhã dizendo: sou eu, pastor, eu tomo essa decisão. Alguém no chat falando: eu preciso de algo novo, eu me rendo a Ele. Chega de remendo. A palavra de Deus diz assim: mudaste o meu pranto em dança, e a minha veste de lamento em veste de alegria, para que o meu coração cante louvores a Ti, e não se cale. Senhor meu Deus, eu Te darei graças para sempre. Salmos 30, versos 11 e 12. Em João 16, 22 diz assim: assim acontece com vocês, e agora é a hora da tristeza de vocês parar, e vocês verão outra vez e se alegrarão, e ninguém tirará essa alegria de vocês. É o vinho novo, é o algo novo. O Senhor quer fazer isso na tua vida. Eu queria agora pedir uma coisa para você que já confessou a Cristo como Senhor e Salvador, mas nesse momento você está dizendo: pastor, eu estou remendando algumas coisas aqui, e eu percebo que eu tenho que deixar práticas. Eu preciso mudar minha maneira de pensar. Eu preciso perdoar. Eu preciso tirar algumas coisas, porque eu estou misturando velho com novo. Como eu quero sair daqui novinho em folha. Eu quero sair daqui recebendo do Senhor algo diferente. Eu quero me posicionar dizendo: Deus, a minha posição é: eu estou abandonando tudo que está velho, para que o novo do Senhor seja gerado na minha vida. Quantos querem orar com esse pastor assumindo essa posição? Eu quero pedir para você ficar de pé em nome de Jesus. Amém, amém. Isso, tem que ser decisivo. Isso. Há mais alguém? Nós vamos adorando ao Senhor. Se você quiser, pode se erguer.